Olá, começa ao vivo agora a primeira edição do Câmara Notícia. 8 itens estão em votação na pauta de hoje. Campanha de vacinação atinge 60% da população de Campinas. Título de eleitor digital é o tema do quadro F5 de hoje. E tem ainda um resumo do que rolou no esporte no fim de semana. A gente abre essa edição com os oito itens que estão na votação da pauta da reunião ordinária que acontece hoje à noite. Em turno único será analisado o projeto do vereador Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito jurídico a Clóvis Duré. O homenageado é especialista em direito tributário e empresarial, trabalha elaborando o planejamento tributário em conjunto com medidas preventivas que minimizam riscos e proporcionam aos empresários menores custos. Pela primeira vez será analisado o projeto de lei do vereador Sidão Santos, que obriga supermercados a disponibilizar dispensadores de álcool em gel, especialmente em pontos de maior circulação de pessoas. O objetivo é alertar os frequentadores para a importância da higiene adequada das mãos em locais de grande circulação de pessoas. Em primeira discussão será votado o projeto de lei do vereador Carlão, do PT, que proíbe no município o descarte de animais mortos nos cemitérios humanos. O objetivo é preservar o ambiente, evitando proliferação de doenças e evitar a insatisfação de pessoas que frequentam os cemitérios. O descumprimento desta regra vai sujeitar o infrator a uma multa de 300 UFICs, que pode ser o valor dobrado em caso de recorrência. Em turno único será analisado o projeto do vereador Tenente Santini, que concede o título de cidadão campineiro a Guilherme Muraro Derrite. O homenageado nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e ingressou na Polícia Militar em fevereiro de 2003. Trabalhou em diversos pelotões de patrulhamento ostensivo e, em 2016, passou a atuar no Corpo de Bombeiros. Também em turno único será discutida a proposta do vereador Carmo Luiz, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. A instituição foi fundada em 25 de setembro de 2017 e possui caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional e sem fins lucrativos. A proposta do vereador Nelson Osseri, que concede a medalha Arautos da Paz a Daiane Lina Porto, será discutida em turno único. A homenageada iniciou no mercado de trabalho aos 16 anos como jovem aprendiz através do Patrulheiros Campinas. Cursou técnico em administração e se especializou pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas nos módulos 1 e 2, com curso de formação de profissionais, coordenadores e monitores de comunidades terapêuticas. O item 7 é o projeto de lei do vereador Vinícius Gratti, que denomina como Rua Iranclive do Nascimento a Rua 8 do loteamento residencial Jatibela. E por fim está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador Permínio Monteiro, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior ao guarda municipal de Campinas, Railan Tanimoto Celestino. O homenageado entrou na corporação em 1998. Atualmente, conta com quase 20 anos no órgão. Além disso, foi atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo e atualmente é guarda de classe distinta e supervisor da equipe da ROMU, Ronda Ostensiva Municipal. E os 6 anos da Lei de Acesso à Informação foram discutidos na palestra organizada pela Elecamp que aconteceu aqui na Câmara. A funcionalidade da lei e a necessidade de avanço foram alguns dos pontos discutidos no encontro. A palestra foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal. O órgão legislativo de Campinas possui a controladoria e a ouvidoria para dar à população mais transparência sobre as ações realizadas pelos vereadores, além de direcionar os agentes públicos. A importância desses órgãos na Câmara Municipal que ajuda, né? Nós que estamos à frente, somos os gestores da Câmara Municipal, e isso acontece em todos os poderes, né, seja ele legislativo, executivo, judiciário. Estávamos falando também do Exército, né, as forças militares, a participação da controladoria, ouvidoria. Então, dizer da importância, né, que muito mais ajuda, né, e dá um direcionamento aos agentes públicos. Para nós, enquanto Poder Legislativo de Campinas, dentro das diretrizes da administração superior do senhor presidente Rafa Zimbaldi e dentro dos comandos de autonomia da ouvidoria, isso é fundamental. É uma troca de experiências
onde fique bem claro ao cidadão que acompanha que a informação, conceder a informação é a regra, exceção é não fornecer. E não há necessidade de justificar o porquê da informação. O diretor técnico de divisão do Tribunal de Contas do Estado explicou os conceitos, a legislação atual e o funcionamento da lei, que está em vigência há 6 anos. De acordo com ele, apesar do tempo de vigência e do aumento gradativo de órgãos públicos que atendem à lei, muitos ainda não estão de acordo com a legislação. A causa de diversas ordens, né? Porque realmente nós temos aí um passado aí, né, de informações de décadas e de séculos. De repente vem a lei em 2011, ou melhor falando, com vigência a partir de 2012. A partir de agora, todas as informações vão estar disponíveis, tem que estar disponíveis, tem que atender o pedido de informação, mas para qual uma situação que de um passado de décadas ou de séculos, a administração óbvio que não estava preparada, né? A lei de acesso à informação ainda tem muito para avançar. Em muitos casos, a população não entende o que está divulgado nos portais. Por isso, a necessidade de transformar os dados em algo de fácil acesso. A informação está disponível, mas muitas vezes assim não é claro, né? Nós usamos termos técnicos, contábeis, orçamentários, que para a maioria da população não é inteligível, né? Não é inteligível, ela quer de uma forma mais fácil, mais clara. Por exemplo, assim, vamos falar, para onde está indo determinado recurso orçamentário. A população quer saber assim, está sendo comprado mais medicamentos, construído hospitais. Outro ponto abordado durante a palestra foi a privacidade. Apesar da obrigação de dar publicidade às ações da administração pública, a intimidade das pessoas também é garantida pela lei. A lei exige essa compatibilização entre a transparência, a publicidade como regra geral e o sigilo como a exceção. Mas nos casos em que há essa exceção, por exemplo, a intimidade das pessoas, a vida privada, os prontuários dos pacientes da rede pública de saúde, essas informações não podem ser divulgadas. Então há um dever de protegê-las, assim como há essa obrigação de tudo o mais ser aberto, principalmente aquilo que envolva o uso de recursos públicos. O ouvidor-geral da Câmara também aproveitou o encontro para anunciar uma novidade. A Casa terá outros meios para melhorar a transparência das ações. Uma excelente notícia é aquele que acompanha as reuniões ordinárias, solene, reuniões de audiência pública, já para o retorno do recesso, tanto o plenário quanto a entrada principal da Câmara comportarão os totens de acesso à população com canais de transparência direto à ouvidoria já para a volta do recesso. E o prefeito Jonas Donizete assinou a ordem de serviço para o início das obras do pronto-socorro metropolitano no distrito de Nova Aparecida. Um hospital no coração do distrito de Nova Aparecida. Essa é a proposta da construção do pronto-socorro metropolitano, cuja ordem de serviço para o início das obras foi assinado neste domingo. A ideia é que em 30 meses o PS esteja pronto para atender a população de Campinas e da região metropolitana, especialmente das cidades de Sumaré, Hortolândia e Montemor. Presente ao evento da assinatura da ordem de serviço, o presidente da Câmara enaltece o projeto. Obra importante, o Hospital Metropolitano, tão aguardado não só pela cidade de Campinas, pelo distrito aqui do Nova Aparecida, mas também de toda a nossa região metropolitana, em especial Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana, que aguarda a construção desse hospital. Para Zimbaldi, a participação da Câmara foi fundamental para o início do projeto. A Câmara Municipal, assim como os vereadores, tem a obrigação aí de interceder junto ao Poder Executivo, junto ao prefeito, obras importantes para as regiões, né? Aqui nós temos o vereador Zé Carlos, que tem uma atuação bastante importante, intercedendo junto ao prefeito, né? Levando as demandas ao prefeito para que seja trazida importantes obras como essa da construção do Hospital Metropolitano. O PS Metropolitano será construído nesse terreno de 3.000 metros quadrados aqui no distrito de Nova Aparecida. São 7,5 milhões de reais de investimento para construir o pronto-socorro, que terá 60 leitos e capacidade para fazer 1.000 atendimentos por dia. O PS Metropolitano deve substituir o posto de atendimento Anchieta, que já não tem suportado a alta demanda da região. O vereador Zé Carlos, que é da região,
conta que trabalhou muito para o PS sair do papel. Eu me lembro que em 95 foi inaugurado o pronto-socorro aqui na Vila Padre Anchieta, mas ele se tornou pequeno. Então, em 2006, começamos essa nova luta para buscar recursos, para fazer esse novo pronto-socorro metropolitano, que vai atender toda a demanda, não só de Campinas, mas de Sumaré, Hortolândia, Montemor. O PS metropolitano vai integrar a rede Mário Gatti de urgência e emergência. E, segundo o presidente dessa rede, a nova estrutura vai gerar um ganho para a população. É uma estrutura muito maior, muito mais complexa do que o pronto atendimento do Anchieta. Então ele vai dar muito maior retaguarda para os pacientes. É uma estrutura que são quase 5 vezes o tamanho do atual pronto atendimento. E a integração com a rede Mário Gatti, que tem os 2 hospitais, o Ouro Verde e Mário Gatti, também vai permitir que aquele paciente que precisa ficar mais tempo em observação e possa ser necessário até a sua internação, esteja já sendo removido para esses 2 hospitais. Com a assinatura, a construção do PS metropolitano pode ter início. O prazo inicial de conclusão é de 30 meses, mas o presidente da rede Mário Gatti diz estar otimista para que a obra seja concluída antes disso. Apesar do projeto prever até 30 meses de prazo para a construção, como o recurso já existe, nós vamos trabalhar junto à empresa para que ela possa acelerar a entrega dessa unidade. E morreu nesse domingo, aos 86 anos de idade, de causas naturais, Armindo Dias, presidente e fundador do Grupo Arcel, que detém os hotéis Royal Palm Hotels Resorts e as concessionárias Tempo. O empresário deixa esposa, 4 filhos e 10 netos. O sepultamento foi realizado às 11 da manhã desta segunda-feira, no cemitério Flamboyant. Nascido em Portugal, Armindo Dias tinha 24 anos quando chegou ao Brasil em 1956 e iniciou sua trajetória empreendedora no país e na cidade de Campinas. Por sua história de sucesso, recebeu em 2016 da Câmara Municipal o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, proposto pelo vereador Luiz Cirilo. A palavra aposentadoria nunca faria parte da sua vida. Ele, em 97, chegou a ter 2.500 colaboradores aproximadamente, e ao invés de aposentar, ele falou: eu vou superar essa meta minha um dia. O senhor Armindo, ele acredita que o espírito empreendedor, o trabalho sério e a oportunidade de gerar riqueza e novos empregos está acima do lucro. E a campanha de vacinação contra a gripe em Campinas já atingiu cerca de 60% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Com os termômetros oscilando entre os 6 e os 17 graus, Campinas viu a paisagem mudar nesse final de semana. Os casacos, botas e cachecóis foram para a rua, mas a vontade era de estar debaixo dos cobertores, no aconchego do lar. E de acordo com especialistas, é aí que mora o perigo de se contrair doenças virais. Ficar em locais fechados, dividir esses locais com outras pessoas, facilita a transmissão dos vírus, como o influenza, o da gripe. Não por acaso, a campanha de vacinação começa em abril, mês do início do outono. Um balanço divulgado na última semana pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que desde o início da campanha deste ano foram aplicadas 148 mil doses, ou seja, quase 60% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Participando de uma reunião da Comissão de Saúde na Câmara de Campinas, o secretário municipal Carmino de Souza alertou para o fato de que o medo de alguns em se vacinar contra a gripe não tem fundamento. A vacina da gripe não dá gripe. O que você pode ter é um outro tipo de resfriado, quer dizer, ele te protege dos vírus que são mais graves. Não é? Ele não te protege de todos, é impossível proteger de todos os vírus. O que a vacina faz é proteger dos vírus mais graves e os vírus mais prevalentes do inverno no hemisfério norte, no inverno que passou. É assim que funciona, a lógica é essa. O secretário lembrou que todos os 63 postos de saúde estão abertos desde as 7 da manhã. É só levar a carteira de vacinação ou um documento com foto. Então, vamos aproveitar, fazer o quanto antes a vacina, lembrar que a proteção ocorre a partir do 15º dia,
A melhor proteção você vai ter só a partir de 40 dias, de modo que se eu tomar vacina hoje, eu só vou estar protegido mais ou menos no final do mês e vou estar muito bem protegido no final de junho. Então é muito importante que a gente tome a vacina o quanto antes. E hoje o quadro F5 vai mostrar como você pode ter a versão digital do título de eleitor. E quem traz os detalhes é o Michel Amorim. Olá, a cada 2 anos, nós eleitores vamos às urnas para exercer o nosso direito político, o voto. O e-Título é um aplicativo que você obtém a via digital do seu título de eleitor e ele te dá acesso rápido e fácil às suas informações junto à Justiça Eleitoral. Baixe o aplicativo no seu celular e faça o cadastro. Lá você vai ter a certidão de quitação eleitoral, certidão de crimes eleitorais, leitura de QR Code das certidões para preenchimento dos dados de autenticação, nome social e muito mais. Nunca mais você vai ficar sem saber o seu local de votação. É isso aí, caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje, na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! O fim de semana foi negativo para os times de Campinas, tanto no futebol como no basquete. As meninas do Veracruz, até então invictas na Liga de Basquete Feminino, perderam o primeiro jogo da decisão. Foi o confronto do melhor ataque da competição do Veracruz contra a melhor defesa do Sampaio Corrêa. Embalado por uma campanha invicta de 20 vitórias em 20 jogos, o time de Campinas encontrou muitas dificuldades para superar a marcação adversária, mesmo jogando com o apoio da torcida no ginásio da Ponte Preta Paineiras. Nem mesmo os 19 pontos de Ariadna, a cestinha da partida, foram suficientes para o Veracruz Campinas sair na frente da decisão. O Sampaio Corrêa venceu por 56-55 e comemorou bastante a vitória em quadra. As equipes voltam a se encontrar nesta terça-feira, novamente no ginásio da Ponte Preta Paineiras, às 7 da noite. E apesar da derrota, nada está perdido ainda. Esse foi só o primeiro jogo de uma série de melhor de 5, então boa sorte para as meninas. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, os times de Campinas sofreram no fim de semana. A gente começa pelo Guarani, que esteve pertinho da vitória sobre o Goiás, mas cedeu o empate no último minuto. Em jogo de baixa qualidade técnica e com poucas chances de gol, o Guarani até saiu na frente em chute cruzado de Anselmo Ramon. O atacante ainda se machucou no lance. Mas o Bugre não conseguiu segurar o placar. Já nos acréscimos, cruzamento na área e Madison completa para o gol. Final no Serra Dourada, Goiás 1, Guarani também 1. A equipe de Campinas volta a campo no próximo sábado, no Brinco de Ouro, às 9 da noite, contra o CRB. Já a Ponte Preta perdeu mais uma vez, sendo a mandante na competição. Com o gramado do Moisés Lucarelli em reformas, a Ponte Preta mandou o jogo contra o Atlético Goianiense no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Jogando com o terceiro uniforme todo azul, a Macaca saiu na frente com um belo gol de Paulinho. Mas na etapa final veio a virada. Júlio César aproveitou a atrapalhada da zaga para empatar. Rômulo, em chute de longe, fez o segundo. E após jogada pela esquerda, Júlio César fez o segundo dele no jogo, o terceiro do Atlético Goianiense. Final em Bragança, Ponte 1, Atlético Goianiense 3. A Macaca volta a campo na próxima segunda, fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, às 8 da noite. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição ainda hoje.